Susan Polgar mora e trabalha na cidade de Nova York. Ela vê o mundo de uma maneira incomum. Susan tem o cérebro de um gênio, perfeitamente adaptado para a obsessão exclusiva de sua vida. Ela foi a primeira mulher a se tornar grande mestre de xadrez. Porém, não nasceu com este cérebro brilhante. Ele foi criado devido a uma infância extraordinária. Susan é a prova viva de uma teoria incrível. A de que uma criança comum pode ser transformada em um gênio. Mente brilhante, desenvolvendo a genialidade. É domingo de manhã e Greenwich Village, em Nova York, está se preparando para uma disputa. Jogando com as brancas, Susan Polgar, e com as pretas, Paul Truong, um ex-campeão americano de uma forma modificada de xadrez. O xadrez Blitz, em que cada jogador deve terminar o jogo todo em apenas 60 segundos. Esta é uma demonstração em alta velocidade entre gênios jogadores de xadrez. Você tem o controle total de seu próprio destino. Aqui é seu cérebro versus o de seu oponente. Entendendo o cérebro brilhante de Susan, poderemos desvendar o potencial do nosso próprio cérebro. Poderemos entender como as pessoas tomam decisões de vida ou morte mais depressa que um supercomputador. Ou como elas fazem milagres com sua memória em seu trabalho diário. E como, na batalha dos sexos, o cérebro de uma mulher pode ser superior ao do homem. Eu acredito firmemente que se você se concentra em alguma coisa, se você realmente quer aquilo, você consegue, seja lá o que for. O cérebro de Susan é uma força impossível de ser detida. E seu oponente foi derrotado. O mais recente em uma longa fila de vítimas ilustres. Susan competiu de igual para igual com os maiores nomes do xadrez, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e até com o grande Bob Fischer. Mas a genialidade de Susan não foi um acaso de nascimento. Era uma criança normal de 4 anos cuja vida foi transformada por uma educação exclusiva. Ela cresceu num mundo distante da cidade de Nova York. No final dos anos 60, a Hungria ainda padecia sob o punho de ferro da União Soviética. Para os cidadãos comuns de Budapeste, a vida diária era uma terrível luta para equilibrar seu orçamento. A futura rainha do xadrez estava longe de ser uma princesa. Aquela é a rua onde eu nasci. Foi lá que eu vivi nos 10 primeiros anos da minha vida. Puxa, a casa ainda está aqui. A parte mais próxima que estão vendo era o meu quarto. E foi onde eu aprendi a jogar xadrez. E aquele outro quarto era dos meus pais. Era meio que uma sala. Isso me traz muitas lembranças. Mesmo a casa de Susan sendo tão humilde, o pai dela era um homem de uma grande visão. Psicólogo formado, Laszlo Polgar havia feito um estudo profundo sobre as origens da genialidade na infância. O exemplo de arquétipo usado por ele foi o de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, que já compunha aos 5 anos de idade, parecia ser o caso clássico de uma criança nascida com dons especiais. Mas Laszlo observou que Leopold, o pai de Mozart, tendo sido um músico igualmente perfeito, proporcionou a seu filho uma educação precoce e valiosa nessa arte.
Laszlo concluiu que um treinamento especializado seria mais importante do que um talento especial e imaginou um plano surpreendente para testar sua teoria. Quando Juja, ou Susan, nasceu, em abril de 1969, a experiência da família Polgar estava em andamento. O pai dela já havia escrito um livro chamado Criando um Gênio, e nesse livro ele afirmava que um gênio não nascia gênio, mas era transformado em um. Aqui tem uma citação em húngaro que diz, que significa: um gênio é igual a trabalho e circunstâncias de sucesso. Por circunstâncias de sucesso, Laszlo quis dizer o lar feliz que ele e sua esposa Clara tinham. E o trabalho duro seria garantido, ele mesmo educando Susan. Meu pai acreditava que o potencial da maioria das crianças não é usado da melhor forma. Ele achava que eu não ganharia muita coisa indo à escola todos os dias. Laszlo então planejou treinar Susan em matemática, mas ela escolheu seu próprio futuro por causa de um feliz acaso. Um dia, inesperadamente, procurando um brinquedo novo, eu abri um armário e dali caiu um tabuleiro de xadrez. E eu perguntei para minha mãe, o que é isso? E ela disse, isso é um tabuleiro de xadrez, mas eu não posso te ajudar muito, porque eu não sei jogar essa coisa. Mas quando seu pai chegar a casa, ele vai te ensinar com todo prazer. Não havia nenhum jogador de xadrez brilhante na família Polgar. O próprio Laszlo era apenas um amador. Mas ele estava convencido de que poderia treinar a filha para ser um gênio em qualquer coisa, desde que ela estivesse disposta a estudar. Meu pai acreditava firmemente que poderia ter sido em qualquer outro campo, mas que seriam usados os mesmos métodos de ensino. Primeiro, é muito importante que uma criança ame um assunto específico. No meu caso, era o xadrez. E depois, o resto vem fácil. Fácil, talvez, se Susan tivesse escolhido música ou ciência. Mas dedicar sua infância ao xadrez tornou a busca muito mais difícil, por uma razão. No início dos anos 70, o xadrez era totalmente dominado pelo sexo masculino. Alguns dos melhores jogadores do mundo acreditavam que o cérebro de uma mulher simplesmente não estava à altura do jogo. Mas uma menina provaria que eles estavam errados. Mente Brilhante. Esses são os jardins do Palácio de Blenheim, em Oxfordshire. Local de um dos maiores labirintos naturais do mundo. Esse tipo de problema de navegação é um conhecido local de batalha dos sexos. Os homens nunca pedem informações. Eles acham que são mais espertos do que as mulheres. O professor Peter MacLeod veio até aqui para descobrir se, em alguns casos, os homens podem estar certos. Há muitos estereótipos sobre as diferenças entre a maneira como os homens e as mulheres resolvem problemas. E embora alguns desses estereótipos possam ser baseados em preconceitos e influências, quando você vê os mesmos estereótipos aparecerem em várias culturas no mundo todo, você começa a achar que tem alguma verdade neles. 10 meninos e 10 meninas estão tentando chegar até a estátua no centro do labirinto. O primeiro objetivo é uma ponte de madeira que dá uma visão geral sobre as condições do local. É onde Marcelon e seus competidores unirão seus pensamentos. Como vai? Está reconhecendo alguma coisa? Bem, Onde você já esteve? eu dei a volta daquele lado com os zigue-zagues e depois subi aqui. Lembro da maior parte das curvas pelas quais passei. Os meninos parecem se concentrar numa visão mais geral. Eles têm uma forte memória do local onde estiveram e para onde precisam ir. Estou tentando ir para aquele lado.
Ou pelo menos é o que eles acham. Acho que vou pra direita, não, pra esquerda. Ai, caramba, por quê? O cérebro humano tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. A maioria de nossos pensamentos acontece numa fina camada externa de ambos hemisférios chamada córtex. Mas nos homens o córtex é mais espesso no hemisfério direito, o que os faz serem melhores do que as mulheres no pensamento espacial. Então supõe-se que os meninos usem uma estratégia altamente espacial. Eles criam uma imagem mental do labirinto como um todo e usam-na como um mapa. Em seguida, eles poderão usar um ponto de referência, como o Sol, para descobrirem onde estão. E fazendo um giro com seu mapa mental, eles conseguem decidir que caminho tomar. Então, os meninos que têm uma boa consciência espacial navegam com um forte senso de localização dentro do labirinto. Mas será que as meninas estão pensando da mesma maneira? Se tivesse que desenhar um mapa do labirinto quando saísse, acha que conseguiria? Não. Não? Do que acha que se lembraria quando saísse? Provavelmente algo que tenha a ver com círculos. Ir de um círculo a outro. Ah, porque você consegue se lembrar como eram os círculos? Essa é a ideia? As meninas estão menos interessadas no quadro como um todo. Elas se atêm a detalhes específicos. Eu sei para onde ir agora, porque quando eu sair desses círculos... Elas estão usando certas barreiras circulares como marcos. Como os meninos, as meninas usam a parte direita do cérebro para a navegação. Mas nas meninas, o corpo caloso, a estrutura que conecta as 2 metades do cérebro, é bem mais desenvolvido. Então, as meninas também recorrem à parte esquerda do cérebro que distingue-se em raciocínio verbal. Em vez de se concentrar em todo o labirinto, elas se concentram em características que possam descrever com palavras, como as barreiras circulares. As meninas navegam seguindo uma lista de direções de marco a marco, mas sem um mapa geral do labirinto, é fácil perder esses marcos de vista. Isso é muito chato. Pode ser que esse labirinto em particular favoreça os meninos, porque ele não tem muitas características visuais óbvias. As barreiras parecem as mesmas, têm algumas formas, mas não há pontos claros dos quais a gente possa se lembrar. Nesse tipo de labirinto, os cientistas concordam que os meninos saem na frente usando seus mapas mentais. Em labirintos com marcos mais proeminentes, são as meninas que levam a melhor. Mas hoje, elas terão que se contentar com o segundo lugar. Achei! No início dos anos 70, não foi levado a sério o fato de que o xadrez também exigia uma maneira de pensar tipicamente masculina. Como o problema do labirinto, o jogo parece depender de uma consciência espacial do tabuleiro e das peças. Mas então, Susan Polgar apareceu. Quando ainda era uma menina, o pai dela planejou provar que as diferenças no cérebro de homens e mulheres não eram importantes. Eu concordo plenamente com que haja diferenças no cérebro e que homens e mulheres pensem de maneira diferente. Não estou discutindo isso. Isso não quer dizer necessariamente que um seja melhor ou pior que o outro. E é aí que está a beleza. Acho que a beleza da vida é que não é preciso seguir uma estrada específica para ter sucesso. Acho que há vários caminhos que levam a Roma, como se diz. Apenas alguns meses após ter aprendido a jogar, Laszlo levou Susan ao Vorus Meteor, o mais formidável clube de xadrez de Budapeste. Susan estava em vias de enfrentar uma oposição masculina sob mais de um aspecto. Puxa, eu não venho aqui há mais de 15 anos. Este foi o primeiro clube de xadrez onde eu estive. A primeira vez em que eu estive aqui foi no final de 1973, começo de 74. O lugar parece que não mudou nada. Eu entrei numa sala, estava cheia de fumaça de cigarro de homens mais velhos. Eles acharam que era meu pai que queria jogar e que tinha me levado junto. Mas a verdade era que meu pai queria que eu jogasse para ver como eu me sairia numa disputa contra os membros do clube.
Os membros do clube acharam que Laszlo estivesse louco. Mas se estavam prontos para ridicularizar uma menininha bonita, não estavam para o que aconteceria a seguir. Susan deu início ao hábito de sua vida: ganhar de homens no jogo de xadrez. Vários homens ficaram justificando depois de perder para mim. Um disse, eu não dormi bem. O outro disse, eu estava doente. E o outro falou, eu estava com uma dor de estômago. Sabe, uma série de desculpas. E eu dei risada, dizendo que eu nunca havia ganhado de um homem saudável. O único homem presente que não ficou chocado foi Laszlo Polgar. Ele estava construindo o treinamento de Susan ao redor de uma habilidade mental que não dependia de nenhum dos hemisférios do cérebro. As meninas conseguiam dominar aquela arte tão facilmente quanto os meninos, e não demorou muito e Susan estava literalmente ganhando de homens com os olhos fechados. Susan está prestes a disputar uma partida de xadrez com uma diferença. Por que você não fica com as brancas? Ok, E4. E4. C5. Cavalo na C3. Ed, amigo de Susan, está com o tabuleiro em sua frente como num jogo normal. Cavalo na C6. Mas Susan não precisa disso. Ela está jogando o jogo dentro de sua cabeça. O único tabuleiro de que precisa está nos olhos de sua mente. F5, agora você tem que tomar cuidado. Jogadores amadores como Ed precisam ver o tabuleiro para seguir os movimentos de todas as 32 peças. Vou jogar na G5. Mas Susan segue todos os movimentos usando sua habilidade fundamental no xadrez: a memória. Jogar sem o tabuleiro ajuda a treinar a memória, e Susan pratica desde que era criança. Vou sacrificar meu cavalo agora. Cavalo na G5. Está sacrificando o cavalo? Susan consegue jogar até 5 partidas de memória ao mesmo tempo. Peão na G5. Bispo na G5. Torre na E8. Torre na F3. Cavalo E5. Torre G3. Rei no F8. A rainha está a caminho de sua matança. G4. Rainha H8 cheque. Agora acabou. Rei E7. Checkmate. Susan, essa não é uma maneira muito legal de dizer oi. Quando o assunto é xadrez, Susan pode fazer milagres com a memória. Na verdade, ela está fazendo uma coisa que deveria ser impossível. Uma tarefa progressiva, como um jogo de xadrez, é executada por uma função mental conhecida como memória de trabalho, situada na parte frontal do cérebro. As importantes células cerebrais ou neurônios armazenam a informação necessária, formando uma rede de conexões elétricas. Mas como essas conexões morrem dentro de poucos segundos, a memória de trabalho é limitada. É como se fosse um bloco de anotações temporário capaz de armazenar somente cerca de 7 itens de informações. É por isso que números de telefone com 7 dígitos é o máximo que a maioria das pessoas consegue se lembrar. Mas qual será a qualidade da memória de trabalho de Susan? Esta é a Thompson Street em Nova York, local da maior parte dos cafés com mesas de xadrez nas calçadas. Vamos fazer um teste de memória com Susan. Será que ela consegue memorizar todas as peças nesse diagrama? Há 28 itens de informação para deixar as coisas ainda mais complicadas. O diagrama foi colado na lateral de uma van do café que passará por ela rapidamente. Susan só terá tempo para uma olhada de 3 segundos. Mas vejam isso. A memória de trabalho de Susan está fazendo hora extra. Ela fez uma cópia exata do diagrama. Para explicar esse milagre da memória, esse cientista veio a um local surpreendente. As pessoas que estão jantando nesse restaurante não sabem, mas a mesa deles está sendo vigiada.
Ele está atendendo em sentido anti-horário. O psicólogo Anders Ericsson estuda memórias incríveis há quase 30 anos. E não precisam ser memórias de grandes mestres do xadrez. Estamos cada vez mais interessados no desempenho diário de um especialista. Alguém que consiga fazer algo extraordinário. Ele espera um desempenho brilhante do garçom espanhol Vicente Sancho. Eu acho que tenho uma boa memória. Tenho memória de um jovem. Boa tarde. Já escolheram? Já. Certo. Vou querer uma vodka com amoras e, por favor, um risoto com lula. Risoto. Eles estão pedindo as bebidas e os pratos. Isso vai ser um desafio e tanto para ele. Tem cerveja? Só Thai. Então eu vou começar com nhoque com castanhas. Como Susan, a memória de trabalho de Vicente tem que captar uma grande quantidade de informações, mas ele nunca escreve nada. Vou começar com lula e batata sauté, por favor. E esse vai ser um pedido grande. Certo. Caponata. Caponata ao ponto. Caponata ao ponto. Risoto negro. Risoto negro. E depois o nhoque. A pergunta é, quantos pedidos ele consegue guardar em sua memória de trabalho? Então, vodka com amoras, risoto nero e a carne. Cerveja Tiger, depois o nhoque com a carne mal passada, risoto nero, tamboril e gin com tônica. Cerveja Tiger. Parece que Vicente consegue se lembrar bem mais do que 7 pedidos. Pinot Grigio, foie de gras e sua carne mal passada. Os copos de Sauvignon, a budra e o risoto nero com tamboril. Para a senhora, um copo de Pinot Grigio, nhoque, John Dory e 2 garrafas de água para a mesa. Isso mesmo. Muito obrigada. Ao todo foram 23 pedidos. Impressionante. Como Susan, Vicente parece exceder o limite normal de sua memória de trabalho. E o bife mal passado. Mas como ele faz isso? Vicente, isso foi realmente impressionante. Eu gostaria de entender como é que você faz isso. Você sabe a quem você vai se dirigir para o primeiro pedido? Sim, é sempre bom começar da minha esquerda. Certo. A gente tenta manter a ordem. A primeira moça, a morena, ela está com um top branco e calça jeans. A segunda, a loira, ela é bem loira. Ela estava indecisa sobre o que pedir para beber e comer. Parece que Vicente não se lembra de todos os 23 pedidos individualmente. Em vez disso, ele junta as informações para torná-las gerenciáveis usando os 7 itens normais de sua memória de trabalho. Eu associo a pessoa, as datas e o número, tudo isso junto. Eu não sei explicar, mas é uma coisa só. Ele forma uma forte imagem mental de cada cliente e depois associa o pedido do cliente a essa imagem. Isso parece ser uma técnica comum usada por especialistas de todos os campos, chamada agrupamento. É como um número de telefone. Um dos que eu nunca esqueço é 492-1492. E como 1492 foi o ano em que Colombo descobriu a América, você não precisa ficar tentando se lembrar de dígitos individuais. Todos os 4 dígitos serão resgatados pela memória, como um grupo. Susan lida com a informação em um tabuleiro de xadrez exatamente da mesma forma. Ela não se lembra das peças individualmente, mas divide as informações em grupos. A formação ameaçadora das brancas, da rainha e do bispo é um grupo. O cavalo preto, totalmente protegido, é outro. Susan só tem que se lembrar de 5 grupos facilmente gerenciáveis numa memória de trabalho normal. Mas sem esse agrupamento, a memória dela não é melhor que a memória de ninguém. E aqui está a prova. No diagrama do xadrez do outro lado da van, os grupos foram dispostos de maneira aleatória por uma pessoa que não joga xadrez. Então, dessa vez, não haverá grupos reconhecíveis. Agora, Susan vai tentar se lembrar de 24 peças individuais. Ela não consegue.
Todas as peças estão espalhadas. É muito mais difícil de se lembrar, principalmente com um tempo tão curto. Mas como Susan identifica esses grupos no xadrez? Para ela, eles são amigos de toda a vida. Lembranças que foram implantadas em seu cérebro durante sua extraordinária infância. Mente brilhante. A segunda casa onde Susan Polgar passou a infância era nesse bloco de apartamentos em Budapeste. Estamos quase lá. O minúsculo apartamento era uma fábrica onde o cérebro de Susan foi projetado para jogar xadrez. O atual síndico não faz ideia de que um gênio formou suas primeiras lembranças atrás dessas paredes. Ainda continua o mesmo. Meu telefone ficava aqui. Quando eu finalmente tive meu primeiro telefone, ele ficava aqui. Puxa, e essa era a nossa sala. Foi aqui que Susan fez alguns dos trabalhos mais difíceis de sua vida até 6 horas por dia. Eu tinha uma parede cheia de livros sobre xadrez aqui, uma biblioteca de livros de xadrez, uma coleção de cerca de 5.000 títulos. Na verdade, eu tinha até um catálogo de jogos de xadrez, uma coleção de 200.000 jogos que foram cortados por mim, manualmente, de várias revistas de xadrez e jornais, ou tirados de vários artigos sobre torneios e vários jogadores. Esse esforço gigantesco foi exigido de Susan durante toda a sua infância para que ela se comprometesse com os complexos segredos do xadrez. O número de jogadas possíveis é muito maior do que o número de átomos no universo. Mas esses grupos do xadrez são a ordem em meio a um caos. Essas típicas formações, embora pequenas, aparecem em seguida em diferentes jogos. Elas são as palavras básicas na linguagem do xadrez. A maioria das crianças de 10 anos conhece apenas 10.000 palavras. Na mesma idade, Susan estava dedicando sua infância a aprender 100.000 grupos de um jogo de xadrez. Esse processo transformou fisicamente o cérebro dela. Através de repetições constantes, a informação sai da memória de trabalho e entra na memória a longo prazo. A memória de trabalho dura apenas alguns segundos, até que as conexões elétricas entre os neurônios morram. Mas na memória a longo prazo, a repetição dessas correntes estimula os neurônios a formarem conexões novas e permanentes. A informação memorizada agora está cabeada e pode durar a vida toda. Como qualquer outra pessoa, a memória a longo termo de Susan é um depósito de rostos da família e experiências de uma vida. Mas agora, os grupos de xadrez também foram impressos de maneira indelével em seu cérebro. No início dos anos 80, a fábrica de xadrez Polgar aumentou sua produtividade. As duas irmãs mais novas de Susan, Sofia e Judith, seriam os próximos gênios na linha de montagem. E dentro de poucos anos, a família estaria pronta para tomar de assalto o mundo do xadrez. Aos 15 anos, Susan já era a melhor jogadora de xadrez do mundo. No Aberto de Nova York, em 1985, ela causou sensação derrotando um grande mestre pela primeira vez. Em 1989, aos 12 anos, Judith já havia ganho 8 competições seguidas. E aos 14, Sofia eliminou 4 grandes mestres, tendo um dos melhores resultados em torneios de todos os tempos. Só de ter visto aquelas meninas sentadas na frente de um tabuleiro, me deu a imediata sensação de que eu nunca tinha visto jogadoras como aquelas em parte alguma. Susan ainda é uma presença poderosa no tabuleiro. Como todas as irmãs Polgar, ela parece mover uma peça com a mesma facilidade com que respira. Parece haver uma linha direta, desde o cérebro delas até a ponta dos dedos movendo as peças. Mas deveria estar além do poder do cérebro humano selecionar o melhor movimento. Há aproximadamente 4 bilhões de possibilidades somente para os 3 movimentos seguintes. Isso é um cálculo que somente um supercomputador poderia fazer.
Então, como Susan consegue mover as peças com tamanha velocidade? Para Hearthstone, a única explicação é que o cérebro dela está usando uma habilidade muito humana. Parece que temos tendência a elogiar exageradamente as habilidades de cálculo de uma pessoa, mas não damos a devida importância a todos os outros tipos de habilidade que são absolutamente intuitivas. Intuição soa mais como mágica do que como ciência. Mas Hearthstone acredita que ela é uma habilidade específica revelada por especialistas em todos os campos e que pode ser explicada. William Hearthstone é psicólogo e ex-campeão de xadrez do Reino Unido. Não foi tão ruim quanto eu temia. Mas hoje ele vai voltar ao início como um bombeiro em treinamento. Hearthstone planeja comparar suas novas habilidades com as do bombeiro Life Cork. Se quiser dar uma olhada rápida na fumaça que está saindo ali agora. Eu vou entrar ali? É, vai sim. Eles lutarão contra um terrível oponente que se chama Flashover. Um grande matador de bombeiros. Minha esposa sempre disse que eu iria para o inferno. Ele não tem experiência prévia, mas acha que tem um plano lógico de ataque. Ele tem por objetivo controlar um dos lados do fogo e depois rapidamente passar para o outro. Vamos lá, para a esquerda. Para a esquerda. Para onde agora? Direita? Errei. Mas a lógica não está funcionando. O fogo está fazendo movimentos que ele não pode prever. Ele continua voltando para mim, levantando. Eu estava tentando aplicar regras, parar e pensar, mas desse jeito eu sempre tinha que parar e ver qual era o efeito do que eu estava fazendo. Água demais. Hearthstone não conseguiu nada além de uma nuvem de vapor. Está ficando cheio de fumaça. Ele ainda está tentando pensar em como sair do problema e agora está sofrendo de paralisia por causa de sua análise. Perdemos toda a nossa visibilidade, não foi? Fique abaixado, fique abaixado. Hearthstone teve uma dura lição: como tomar decisões erradas. O bombeiro Cork mostra a ele como se faz. Resfriamento por gás, devagar e para cima. Para um especialista no assunto, a chama na fumaça acima é um típico sinal de perigo. Ele reage instantaneamente resfriando as chamas e nem tem que pensar para fazer isso. Quando você faz uma coisa muitas vezes, acaba não precisando mais pensar em como fazer aquilo. Porém, o mais importante é que quando você já fez o suficiente, sente qual será o resultado disso e sente que está pronto para fazer o próximo movimento. A intuição é uma habilidade aprendida. Significa confiar em sua experiência e na habilidade de reconhecer e reagir a padrões familiares. E por mais incrível que possa parecer, os jogadores de xadrez recorrem muito mais à intuição do que aos cálculos. Você não calcula onde está, não olha para uma lista de possibilidades. Você sente qual é o movimento certo e não tem tempo de pensar como o executará. Um amador perde um tempo precioso pensando sobre todos os movimentos possíveis. Mas um grande mestre consegue fazer o melhor movimento sem pensar. Tenho que confiar em meus instintos, em minha intuição. E isso é basicamente um reconhecimento de padrões de cada posição, de qual será meu primeiro instinto, qual é o melhor movimento. É quase como uma adivinhação, mas é uma adivinhação inteligente, baseada em jogos anteriores e experiências. Susan tenta adivinhar os movimentos de seu oponente antes que ele os faça. Preston Laxer diz parecer que ela está lendo a mente dele. Incrível. Foi como jogar contra Michael Jordan ou algum grande astro do esporte. Ela definitivamente tem todos os padrões de reconhecimento, eu acho. Eu tenho que pensar muito mais do que ela. Sabe, eu acho que é puramente instinto. É o padrão de reconhecimento que separa os melhores do restante.
Susan é tão boa nisso que é possível que o cérebro dela tenha um delicado processador de padrões. Através de técnicas modernas de mapeamento, pode ser até que seja possível identificá-lo. Mas tem um problema. O cérebro é tão complexo que encontrar e identificar essa estrutura específica é uma tarefa desanimadora. Porém, os cientistas às vezes recebem pistas que lhes dizem onde procurar cada função específica. E isso acontece quando o cérebro falha. Como editora auxiliar no The Times, Mary Ann Seeger está no topo do jornalismo britânico. Mesmo assim, ela não consegue reconhecer alguns dos padrões mais familiares de todos. Toda semana escrevo uma coluna para o The Times, que possui um grupo de pessoas que subedita essa matéria. A subedição vem com um desses, que é a prova da coluna, e digo: "Oh, muito obrigada." Depois leio, procuro erros e em seguida levo a prova de volta à mesa dos subeditores pensando: quem foi que me deu isso? Não me lembro. Mary Ann sofre de prosopagnósia, conhecida como cegueira para feições. Mesmo encontrar um colega íntimo pode ser uma tarefa quase impossível. Eu fico procurando repetidamente, olhando as pessoas para ver se vejo a minha coluna ali. Mary Ann sabe que está procurando um rosto, mas ela simplesmente não reconhece esse rosto como alguém que ela conheça. Queria saber como as pessoas se reconhecem. Para mim é difícil entender como uma pessoa que não vê as cores se sente. Por exemplo, se alguém pergunta: "Você sabe a diferença entre o vermelho e o verde? O que é o verde? O que é o vermelho?" Uma em cada 50 pessoas tem algum grau de dificuldade em reconhecer feições. Mas Mary Ann passou anos sem saber de sua condição porque ela aprendeu a identificar as pessoas de outras maneiras. O psicólogo David Wilkinson quer saber mais. Que outras estratégias você usa? Minha nossa, eu recorro muito ao cabelo da pessoa, mas pode dar muito errado quando a pessoa acabou de cortar ou tingir o cabelo. Ou se é careca. É, exatamente. A voz, o modo de andar, sabe, a maneira como as pessoas ficam em pé ou caminham, óculos ou barba, por exemplo, podem ser muito úteis. Parece que você se concentra mais em detalhes locais ou partes do rosto, então está usando uma estratégia diferente. É o que eu uso para compensar essa dificuldade de reconhecer. Então eu penso, certo, deve haver alguma característica neste rosto que eu possa comparar para ver com quem se parece. Você tem uma saliência no nariz, isso vai me ajudar a te reconhecer. Para testar a estratégia de Mary Ann, pedimos a ela que levasse a filha para andar de patins no gelo e procurasse algum rosto familiar. Sabe, eu não tenho a menor pista olhando assim para esse mar de rostos. Mas o que Mary Ann não sabe é que um desses rostos é o do Dr. David Wilkinson, com quem ela passou toda a tarde. E ele está com Laura, a secretária do escritório de Mary, que ela vê todos os dias. A uma certa distância, Mary Ann não consegue captar nenhum detalhe. Talvez, se eles chegarem mais perto... São mãe e filha? Onde? Wilkinson tenta tirar o gorro. Finalmente, ele recorre a um pouco de psicologia rudimentar. Meu Deus! Você está bem? Eu não acredito. Quem é? O nome dele é Dave. Eu passei a tarde com ele. E essa é a Ivy. O engraçado é que eu disse, se visse... Quem é essa? Não, é a Laura. E mesmo assim, só quando você chegou bem perto de mim é que eu vi aquela saliência no nariz. Mapeamentos cerebrais feitos em pessoas como Mary Ann revelaram danos em uma estrutura específica responsável pelo reconhecimento de rostos. A chamada área fusiforme da face localiza-se na parte de trás do cérebro, onde acontece o primeiro processamento das informações enviadas pelos olhos.
Em um cérebro normal, essa estrutura identifica rapidamente qualquer novo rosto por causa de suas proporções distintas dos olhos, nariz e boca. Depois ela procura um par entre os rostos familiares armazenados em sua memória de longo prazo. Todo o processo acontece numa velocidade espantosa. Conseguimos reconhecer pessoas que já conhecemos em aproximadamente 100 milissegundos. Trata-se de um padrão de reconhecimento. Você pode fazer uma analogia com um tabuleiro de xadrez, no qual, eu reafirmo, a pessoa precisa identificar peças individuais. Mas o realmente importante quando você joga xadrez é ser capaz de compreender o relacionamento espacial entre essas peças. Cada cérebro possui um processador de rostos que nos ajuda a fazer com que os rostos que vemos diariamente façam sentido para nós. Mas há muitos padrões complexos no mundo à nossa volta. Será que o cérebro tem processadores para eles? Poucos de nós veem padrões melhor que Susan Polgar. Então vamos submetê-la a uma varredura, procurar descobrir exatamente o que faz de seu brilhante cérebro uma estrutura tão explosiva. Mente brilhante. Susan Polgar está prestes a descobrir como seu cérebro foi perfeitamente adaptado para jogar xadrez. Ela vai conhecer a professora Joy Hirsch, da Universidade de Colômbia, uma especialista destacada em técnicas de imagens do cérebro. E uma coisa em que essas duas mulheres concordam é que tamanho não é documento. O cérebro da mulher é menor do que o do homem em geral, e sabemos que não há diferença de inteligência. Absolutamente, concordo plenamente. Hirsch pretende mapear o cérebro de Susan usando um SIM, ou simulação imaginária magnética. Dentro do scanner, Susan vê imagens projetadas de alguns dos jogadores de xadrez mais famosos do mundo. E até agora, o cérebro dela está respondendo exatamente como esperado. A área fusiforme da face, o processador de faces do cérebro dela, está fortemente ativado. Mas será que o cérebro de Susan tem outro processador comprometido com os padrões de xadrez? Agora ela está olhando para diagramas de seus próprios jogos de xadrez, alguns deles da sua infância em Budapeste. Pediram que ela pensasse em cada diagrama como se fosse um jogo em andamento, calculando seu próximo movimento. Esses são os primeiros mapeamentos do cérebro de uma campeã mundial jogando xadrez. Mas uma comparação com o mapeamento de reconhecimento de rostos leva a uma incrível descoberta. Estamos olhando no fundo do cérebro, 4 camadas e essas duas áreas. Esta é a área fusiforme da face. Susan está usando exatamente a mesma área de seu cérebro tanto para reconhecer rostos quanto para jogar xadrez. No seu caso, não podemos discriminar uma área da face de uma área do xadrez. Elas são idênticas. Por incrível que pareça, o cérebro de Susan sequestrou a área fusiforme da face e a adaptou para jogar xadrez. Em vez de faces, ela está comparando posições de xadrez que entram com as enormes bibliotecas de jogos em sua memória de longo prazo. Susan consegue reconhecer um jogo familiar em apenas 0,8 segundos. Quase tão depressa quanto reconhece o rosto de um velho amigo. Os anos de intenso treinamento na infância literalmente moldaram o cérebro de Susan para o jogo. É uma sólida evidência para a teoria do pai dela, a de que um gênio pode ser criado. Eu concordo plenamente com meu pai sobre o fato de que o trabalho é o mais importante. E eu acho que, sendo treinada de acordo, qualquer pessoa pode conseguir praticamente qualquer coisa. Aos 21 anos, a qualidade e o número de vitórias de Susan contra grandes opositores lhe renderam o título oficial de Grande Mestre. A primeira mulher a ganhar de quase 600 homens. Sua irmã mais nova, Judith, está seguindo seus passos rapidamente. Classificada entre os 15 melhores jogadores, ela agora está concorrendo ao título mundial.
E ainda há mais uma virada na história da família Polgar. Esse resort na Flórida é um cenário improvável para os campeonatos para crianças em idade escolar nos Estados Unidos. Inspiradas nas irmãs Polgar, as garotas agora competem de igual para igual com os garotos. Mas a atenção de Susan está na tensão do jogo decisivo para crianças de 7 anos da segunda série. Yash Pershad luta pelo título disputando contra o filho de Susan, Tommy. Ele é um lutador, está acostumado a disputar longas partidas. Estou com os dedos cruzados e na esperança de que as coisas terminem bem. Liam, de 6 anos de idade, será o próximo. Susan fica a uma distância segura, acostumando-se a um novo tipo de tensão, ser mãe de jogadores de xadrez. Ganhei. Sou campeão. Ele jogou bem até o final. E depois começou a ir mal. Ele se sujeitou ao checkmate e agora eu sou o campeão americano. O campeão nacional com 6,5 pontos é Tom Polgar. Se quiserem ser grandes mestres, Tommy e Liam não precisarão ir muito longe para obterem o sucesso. Mas é melhor que eles trabalhem duro. Amanhã vamos para Disney e vamos nos divertir. Mais tarde vamos analisar os jogos e verificar onde eles cometeram erros e como podem melhorar. Será que eles são mais 2 gênios sendo formados? Versão Marshmallow São Paulo.